Bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma leitura de o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, e hoje vamos dar continuidade à leitura com os exemplos, capítulo número 3, Espíritos em condições medianas. Antes de começar com a leitura do exemplo do espírito, nós temos aqui o guia do médium, que diz: meus filhos, trata-se de um espírito que era muito infeliz, que ficou perdido por muito tempo, agora compreendeu seus erros, arrependeu-se e, enfim, voltou seus olhos para Deus, que ele desconhecia. Estamos aqui a falar, basicamente, se vocês não estão a perceber essa primeira parte do guia do médium, vocês têm que assistir, vocês têm que ouvir a leitura anterior, que é do Senhor, do Espírito, que é do Espírito Senhor Carredon. A leitura anterior foi do Espírito do Senhor Carredon, que é um espírito em condições medianas, ou seja, esta primeira parte do guia do médium está-se a referir à leitura anterior. Então eu vou só reler aqui essa parte do guia do médium e vamos já em seguida para a experiência do espírito da senhora Anna Belleville, ok? Então, continuando aqui com o guia do médium. Meus filhos, trata-se de um espírito que era muito infeliz, que ficou perdido por muito tempo. Agora compreendeu seus erros, arrependeu-se e, enfim, voltou seus olhos para Deus, que ele desconhecia. Sua posição não é de felicidade, mas ele a deseja e não sofre mais. Deus lhe permitiu vir e escutar, depois ir a uma esfera inferior para instruir e ajudar no progresso de espíritos que, como ele, transgrediram as leis do Eterno. É a reparação que lhe foi pedida. De agora em diante, ele conquistará a felicidade por ter força de vontade. Ou seja, aqui o guia do médium está-se a referir ao espírito do Sr. Carredon da leitura anterior. Se vocês quiserem saber mais, é só questão de assistirem à leitura anterior do espírito do Sr. Carredon. Agora, dando continuidade, vamos aqui à experiência da leitura do espírito da senhora Anna Belleville, jovem, morta aos 35 anos, depois de longa e cruel enfermidade. Vivaz, espirituosa, dotada de rara inteligência, de grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais. Devotada esposa e mãe de família, tinha uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos, que jamais deixavam desprovida, mesmo nas circunstâncias mais críticas da vida. Sem rancor por aqueles de quem teria do que se queixar, estava sempre pronta a ajudá-los, quando necessário. Intimamente ligados a ela, durante muitos anos, podemos seguir todas as fases da sua existência e todas as peripécias de seu fim. Um acidente causou a terrível enfermidade que a levou e a reteve 3 anos na cama. Presa aos mais cruéis sofrimentos que ela suportou até o último momento, com uma coragem heroica e sem abandonar a alegria natural que sempre teve. Acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos eram voltados para a vida presente, que ela prezava muito, sem entretanto ter medo da morte. Não procurava os gozos materiais, porque sua vida era muito simples, e ela se
conformava em não ter aquilo que não conseguiu obter, mas gostava do bom e do belo, que sabia usar até nas menores coisas. Queria viver menos porque ela queria viver menos por ela e mais por seus filhos. Ou seja, a mulherzinha, o espírito queria viver menos por ela e mais por seus filhos, aos quais sentia que era necessária. Por isso se agarrava à vida. Conhecia o espiritismo sem tê-lo estudado a fundo. Interessava-se pelo assunto sem, contudo, fixar sua atenção no futuro. Para ela, a ideia verdadeira, mas que não lhe deixava nenhuma profunda impressão. O que ela praticava de bem era o resultado de um movimento natural, espontâneo e não inspirado por um pensamento na recompensa ou nas penas futuras. Depois de muito tempo, seu estado era desesperador e esperava-se sua partida a qualquer momento. Nem mesmo ela tinha ilusões sobre a cura. Um dia, em que seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e entendeu que tinha chegado a sua hora. A vista ficou turva, a confusão a invadiu e experimentou todas as angústias da separação. Entretanto, ela não queria morrer antes da volta do marido. Fez um supremo esforço e disse a si mesma: não quero morrer. Sentiu então a vida renascer e recobrou o pleno uso de suas faculdades. Quando o marido voltou, disse: eu ia morrer, mas quis esperar que você estivesse ao meu lado, porque tinha ainda várias recomendações a fazer. A luta entre a vida e a morte se prolongou, assim durante 3 meses, que foram apenas uma longa e dolorosa agonia. A evocação no dia seguinte à sua morte. Meus bons amigos, obrigada por se preocuparem comigo. De resto, vocês sempre foram para mim como bons parentes. Bem, tranquilizem-se e estou feliz. Tranquilizem meu marido e olhem por meus filhos. Estava ao lado deles até agora há pouco. Agora tenho aqui perguntas e respostas ao espírito da senhora Belvel. Parece que a confusão não foi longa, já que a senhora nos responde com lucidez. A resposta: meus amigos, eu sofri tanto e vocês sabem que sofri com resignação. Bem, minha prova terminou. Dizer-lhes que estou completamente separada, não, ainda não estou, mas não sofro mais, o que é um grande alívio. Desta vez estou completamente curada, garanto, mas tenho necessidade de que me ajudem com o socorro das pressas, para eu vir logo trabalhar com vocês. Pergunta: qual poderia ter sido a causa do seu longo sofrimento? A resposta: passado terrível, meu amigo. Pergunta: a senhora poderia nos dizer qual foi esse passado? A resposta: deixe-me esquecê-lo um pouco. Paguei muito caro por ele. Um mês após a sua morte. Pergunta: agora que a senhora deve estar completamente desprendida e que se reconheceu melhor, ficaríamos bem felizes em termos uma conversa mais explícita. Poderia nos dizer qual foi a causa da sua longa agonia? Porque a senhora ficou durante 3 meses entre a vida e a morte. A resposta: obrigado, meus amigos, por se lembrarem de mim e pelas boas preces. Quão salutares elas me foram e como me ajudaram em meu desprendimento. Ainda tenho necessidade de ser apoiada. Continuem a rezar por mim. Vocês compreendem o valor da prece, não dizem fórmulas banais, como tantos outros, que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Sofri muito, mas meus sofrimentos foram levados em conta, o que me permite estar sempre com meus queridos filhos, que lamentei tanto deixar. Eu mesma prolonguei meu sofrimento. Meu ardente desejo de viver por causa de meus filhos fazia com que me prendesse de qualquer maneira à matéria e, ao contrário de outros, eu me obstinava e não queria abandonar este infeliz corpo,
com o qual era necessário romper e que, todavia, era para mim o instrumento de tantas torturas. Eis a verdadeira causa da minha longa agonia. Minha doença, os sofrimentos que suportei, são a expiação do passado, uma dívida a mais já paga. Lamentável, meus bons amigos, se eu os tivesse escutado, que grande mudança teria havido na minha vida presente, como teriam sido abrandados meus últimos instantes e como esta separação teria sido mais fácil, se, em vez de contrariá-la, eu tivesse me deixado ir na corrente que me arrastava com confiança na vontade de Deus. Mas em vez de olhar para o futuro que me esperava, eu só via o presente que ia deixar. Quando eu voltar para a terra, serei espírita grávido. Que grande ciência! Assisto com muita frequência às reuniões e aos ensinamentos de vocês. Se eu tivesse compreendido quando aí estava, meus sofrimentos teriam sido muito aliviados, mas não tinha chegado a hora. Hoje compreendo a bondade e a justiça de Deus, mas ainda não estou suficientemente avançada para não me ocupar mais com as coisas da vida. Meus filhos, principalmente, ainda me prendem muito aqui. Não mais para mimá-los, mas para vigiá-los e trabalhar para que sigam o caminho que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações. Uma é esta, da qual depende o futuro de meus filhos. Pergunta: a senhora poderia nos dar algumas explicações sobre o passado que tanto lamenta? A resposta: meus bons amigos, estou pronta a fazer minha confissão. Eu desconhecia o sofrimento. Via, sem piedade, minha mãe sofrer, tratando-a como se fosse uma doente imaginária. Como não havia acamada, supunha que ela não sofria. Caçoava de seus sofrimentos. Eis como Deus me puniu. Ou seja, repetindo a resposta do porque é que ela sofreu tanto, é que na vida passada dela, na reencarnação passada, ela diz: meus bons amigos, estou pronta a fazer a minha confissão. Eu desconhecia o sofrimento, via sem piedade a minha mãe sofrer, tratando-a como se fosse uma doente imaginária. Como não havia acamada, supunha que ela não sofria. Caçoava de seus sofrimentos. Eis como Deus me puniu. 6 meses após a sua morte, fizeram outra vez a sessão espírita e perguntaram aqui: agora que um tempo bem mais longo se passou depois que a senhora deixou seu envoltório terrestre, poderia nos descrever sua situação e suas ocupações no mundo dos espíritos? A resposta: durante minha vida na Terra, eu era, como se diz em geral, uma boa pessoa, mas, antes de tudo, eu amava o meu bem-estar. Compassiva por natureza, talvez eu jamais tenha sido capaz de um sacrifício maior para aliviar um desafortunado. Hoje tudo mudou. Sou sempre eu mesma, mas o eu de antes sofreu modificações. Aprendi. Vejo que não há categorias nem condições, além do mérito pessoal, no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e um bom está acima do rico orgulhoso que humilha com sua esmola. Cuido especialmente da classe dos afligidos por problemas de família. Ela cuida especialmente da classe dos afligidos por problemas de família, pela perda de parentes ou de fortuna. Minha missão é consolá-los e encorajá-los e sou feliz por isso. Depois está assinado Ana, o espírito Ana. Uma importante questão ressalta dos factos acima. Uma pessoa pode, por um esforço da vontade, retardar o momento da separação entre a alma e o corpo? Isto aqui é uma pergunta que supostamente
Kardec faz, alguém na sessão de espíritas, que está aqui no livro, que diz: uma importante questão ressalta dos fatos acima. Uma pessoa pode, por um esforço da vontade, retardar o momento da separação entre a alma e o corpo. E temos aqui a resposta do espírito de São Luís. Essa questão, resolvida de uma maneira afirmativa e sem restrição, poderia ter falsas consequências. Certamente, um espírito encarnado pode, em determinadas condições, prolongar a existência corporal para terminar instruções indispensáveis, ou que acredita que sejam indispensáveis. Isso pode ser permitido, como no caso de que se trata aqui, e de que existem vários outros exemplos. Esse prolongamento só poderia ser, em todos os casos, de curta duração, porque não é permitido ao homem interferir na ordem das leis naturais, nem provocar um retorno real à vida, quando esta chegou ao fim. É uma permissão momentânea, entretanto, apesar de esse facto ser possível, não se pode concluir que seja mais geral, nem acreditar que depende de cada um prolongar sua existência. Como prova para o espírito, no interesse de uma missão que deve ser terminada. Os órgãos utilizados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permite acrescentar alguns instantes à manifestação material do pensamento. Casos semelhantes são exceção, não regra. É preciso ver, nesse caso, não uma alteração de Deus na imutabilidade de suas leis, mas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana, que no último instante tem a consciência da missão de que esteve encarregada e quereria, apesar da morte, completar o que não pôde terminar. Talvez seja, às vezes, mais uma forma de punição infligida ao espírito que duvida do futuro do que uma concessão para prolongar a vitalidade que necessariamente o faz sofrer. Isto está assinado pelo Espírito São Luís. Aqui é a resposta à pergunta, certo? Agora temos aqui: as pessoas poderiam se surpreender com a rapidez da separação deste espírito, tendo em vista seu apego à vida corporal. Mas é preciso considerar que esse apego nada tinha de sensual ou de material, tinha mesmo o seu lado moral, já que era motivado pelo interesse nos filhos pequenos. Tratava-se, por outro lado, de um espírito elevado em inteligência e moralidade, mais um degrau, e ele estaria entre os espíritos muito felizes. Não havia então, nos lados perispirituais, a tenacidade própria da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida pela longa enfermidade, só se prendia por alguns poucos fios, e seriam esses fios que o espírito queria impedir que se rompessem. Entretanto, sua resistência foi punida com um prolongamento de seus sofrimentos em consequência da própria doença e não pela dificuldade de se desprender. Por isto, após a libertação, a confusão foi outra. Após a libertação, a confusão foi curta. Desculpem. A confusão foi curta. Ok. Isto é o narrador a dizer. Outro facto igualmente importante decorre desta invocação, da mesma forma que ocorre com as invocações feitas em épocas diversas, mais ou menos distanciadas da morte. É a mudança que se completa gradualmente nas ideias do espírito, cujo progresso se pode acompanhar. Neste caso, essa mudança se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma mais íntegra apreciação das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é então constatado pela experiência. A vida corporal é o ponto de partida da prática deste progresso. É a prova de suas resoluções. É o lugar onde o espírito se depura. A partir do momento em que a alma progride após a morte,
seu destino não pode ser irrevogavelmente fixado, porque a fixação definitiva, como já dissemos antes, é a negação do progresso. As duas coisas não podem existir simultaneamente. Resta então aquela que comprova os factos e a razão. Ok, resta então aquela que comprova os factos e a razão. Então ficamos hoje com a leitura aqui do Espírito da Senhora Anna Belleville, uma jovem que morreu aos 35 anos, e com uma pequena leitura aqui do Espírito São Luís. Vemos na próxima leitura o livro do Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo.